Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus no Evangelho está mostrando que a luz, ela deve ser colocada no lugar de destaque para que possa iluminar a casa e não escondida. Irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, as casas das pessoas mais nobres tinham mais de uma candeia, mais de uma luminária. Os mais pobres tinham apenas uma candeia. Queridos irmãos e irmãs, assim Jesus está mostrando que toda casa precisa de luz para ajudar a enxergar na escuridão. No entanto, o Senhor vai mostrar que todos os seus filhos, pobres e ricos, precisam ter a luz da fé. O candeeiro que o Espírito Santo acende no nosso coração no batismo. E esta luz espiritual Jesus veio trazer para todos os povos, sem diminuir ninguém. Ele é a luz do mundo que veio iluminar os nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos viver sem a luz da fé. A razão humana precisa ser iluminada pela inteligência espiritual para poder conhecer melhor os mistérios de Deus. Nós estamos encerrando o mês de setembro, que é dedicado à Sagrada Escritura, à Bíblia, e é importante a gente manter esse desejo de sermos nós leitores fiéis da palavra. É a palavra do Senhor que vem para iluminar a cada um de nós. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus afirma que o cristão é chamado a ser luz do mundo. Então nós podemos entender que Jesus está falando não de uma candeia, de uma vela, ele está falando do nosso coração. E o coração humano, ele precisa ser um coração que frutifica, onde a vida do cristão deve brilhar diante do mundo, não para a nossa vaidade, mas para a glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, no Salmo nós rezamos, o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O Evangelho é essa luz que vai iluminar o nosso caminhar, a nossa vida. No Evangelho nós encontramos a pessoa de Jesus, luz dos nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vai falar ainda no Evangelho que nada ficará oculto, tudo será revelado. Ele diz também, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. E é muito importante escutar. Nós temos uma responsabilidade diante da luz. Eu preciso escutar a luz do Senhor que me vem pela palavra. Marcos, no seu Evangelho, capítulo 4, ele vai falar muito da atitude da escuta. Estejais atentos no que ouvis. Ele vai mostrar que é muito importante o ouvido estar aberto para que a palavra entre pelos ouvidos e abrigue o coração de cada um de nós. Que possamos, de fato, trabalhar o nosso ouvir espiritual,
O ouvir espiritual vai determinar quanto temos para dar aos outros. E quanto mais ouvirmos a espiritualidade católica, cristã, seja palestras, vídeos e a própria palavra do Senhor, as pregações, mais seremos nós capazes de partilhar a palavra com outras pessoas. Então, à medida que eu escuto espiritualmente, eu vou poder saciar outros irmãos. À medida que o meu coração se preenche pela palavra, eu vou poder preencher o vazio de outros corações com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vamos pedir esta fidelidade no caminho da escuta da palavra e a fidelidade no chamado a ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.